Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, nosso episódio de meio de semana sobre NFL. Eu quase falei primeiro episódio do ano, mas não é o primeiro episódio do ano, é o segundo episódio do ano, já teve o pós-rodada, pós-domingo da semana 17. Hoje aqui eu, Gabriel Martins, recebi o meu amigo Felipe Lawrence, @quarterback, jornal Valor Econômico. A gente vai falar sobre cenário dos playoffs para a última rodada. Eu passei aqui a última hora e meia destrinchando o que cada time precisa para chegar na pós-temporada e os nossos palpites, né? O que a gente acha que vai acontecer, quem vai enfrentar quem. Felipe, boa tarde. A gente tá gravando de tarde, normalmente a gente grava de noite, mas boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde nos ouvindo. Também passei os últimos dias respondendo às pessoas no Twitter sobre o que acontece se time X ganhar, se time Y perder. Então, tem muita possibilidade do que vai acontecer agora nessa semana final da NFL. O mais difícil, o cenário mais difícil que a gente vai entrar aqui é o do Pittsburgh Steelers, que tem um monte de variação e eles dependem de um jogo entre dois times eliminados. O jogo entre Raiders e Broncos impacta a possibilidade do Pittsburgh Steelers, que eu confesso que eu custei até entender o porquê desse impacto, mas consegui entender aqui. Eu já fui muito defensor do NFL adote saldo de pontos, mas eu entendo não ser saldo de pontos por conta da diferença nos calendários, né, Felipe? Tem uma diferença significativa de força. Tudo bem que a força de calendário não necessariamente se confirma quando os times entram em campo, mas aí você pega um time que é quarto colocado na divisão e enfrenta um calendário de quarto colocado para você comparar com um time de primeiro colocado que enfrenta outros primeiros colocados de divisão. Realmente saldo de pontos seria injusto, né? Seria, porque você não tem uma base de comparação justa, né, para você conseguir medir as duas potências, porque como não é que nem o nosso campeonato brasileiro de futebol, campeonato inglês, etc, de futebol, que todo mundo enfrenta todo mundo, né, então você tem uma base de comparação que é equânime, né, no caso aqui, como a tabela da NFL ela é montada de acordo com a posição que o time terminou na temporada anterior, normalmente times que terminam em quarto lugar vão ter saldo mais negativo porque são times ruins. Ou times que terminam lá em primeiro lugar vão ter um saldo mais apertado porque enfrentam outros times bons, então eles também tomam ponto. Então é uma conta que não daria para fechar na NFL. Então acho que, apesar de ser complicado, né, esses critérios de desempate da NFL, são 200 mil critérios, quando dois times empatam, quando três times empatam, quando é time fora de divisão, quando é time de mesma divisão, é complicado, mas eu acho que é um sistema que no fim das contas funciona, né? Você tem pouco drama na hora de você selecionar quais times vão aos playoffs. Os critérios de desempate basicamente são confronto direto, quando envolve dois times, retrospecto dentro da divisão, quando envolve times da mesma divisão, retrospecto dentro da conferência, quando envolve times da mesma conferência. Se forem dois times da mesma conferência, não, é o critério. Aí se forem três times da mesma divisão, é o retrospecto da divisão entre os três e tal. Então tem também, chega a um ponto que é um dos terceiro, quarto, quinto, sei lá, retrospecto nos jogos comuns dos dois times, né? Os adversários que eles enfrentaram igual na temporada, como é que tá a campanha, vitórias e derrotas. Então é bem complexo mesmo. Antes de entrar nos cenários em si, eu queria passar alguns minutos falando sobre contenders, Felipe. Eu fiz uma lista aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 times que eu não acho que seria de outro mundo eles chegarem no Super Bowl. E se não é de outro mundo o time chegar no Super Bowl, não é absurdo eles vencerem o Super Bowl. Os times são Baltimore Ravens, destacadamente o melhor time da NFL hoje. Não era o mesmo caso 3 semanas atrás. Me desminta, Felipe, se eu estiver falando alguma grande besteira. Mas 3 semanas atrás, a gente viu o Baltimore Ravens como um time do topo, com um corpo à frente dos demais, como a gente vê agora?
o Baltimore Ravens é um caso interessante porque ele foi ganhando corpo, né? Um time que tinha problemas defensivos, mas eu acho que os problemas defensivos do Ravens no começo da temporada eram mais de adaptação, porque é um time que mudou bastante, tanto de peças quanto de esquema defensivo. Então acho que quando o time ele começou a se acertar, ele conseguiu achar o melhor esquema, conseguiu achar os melhores jogadores do esquema que o Mike McDonald estava querendo encaixar, funcionou. E também no ataque você teve aquela mudança de coordenador ofensivo, né, que teve um período de adaptação do Lamar Jackson, tanto mudou muito também o corpo de recebedores. Então, quando demorou um pouco para o time conseguir chegar nesse estágio de adaptação, mas agora, quando a gente está vendo nesse último mês, nessas últimas 3 semanas, que é um time avassalador. A margem de vitórias sobre outros times com um recorde positivo é um negócio incrível, é inédito na NFL. Então, não dá para não falar que hoje o Ravens não é o favorito, porque ele derrotou todos os outros que seriam favoritos. Então, acho que é óbvio que a gente chega em termos de playoffs, é um jogo único, né? Pode acontecer muita maluquice, a gente sabe como é na NFL. Mas hoje eu acho que você falar que o Ravens não é favorito seria estranho, porque é um time que ganhou corpo no momento certo da temporada. A gente fala de times que se aquecem muito cedo na temporada, ou times que estouram muito cedo, né, lá em setembro, outubro, e depois perdem foco. E não foi o que aconteceu com o Ravens. O Ravens criou esse corpo agora em dezembro, com o momento certo, porque agora chega janeiro playoffs, é um time que vai chegar na ponta dos cascos. Então acho que é um time que tá muito interessante de ver jogar, tá muito interessante de se acompanhar. Venceram 9 dos últimos 10 jogos e hoje a gente pode bater o martelo. Lamar Jackson é o MVP. Não acho que tem nenhuma possibilidade dele não ser. Ele não vai jogar na última rodada. Eu ficaria muito surpreso se... Eu não sei se o John Harbaugh já deu alguma indicação oficial do que ele pretende fazer, mas eu ficaria muito surpreso se os titulares dos Ravens entrassem em campo na última rodada contra os Steelers. Eu sei que tem muito aquele sentimento, um time que tenha sido número 1, poupar na última rodada dos playoffs, da temporada regular, aí você fica 2 semanas sem jogar. Tem gente que tem aquele medo da ferrugem. Eu sinceramente eu não acho que tem uma resposta definitiva, e entre o medo da ferrugem e o medo de perder algum jogador importante por lesão, eu prefiro correr o risco da ferrugem. E você, Felipe? Eu também acho que a gente viu agora nesse último domingo o Dolphins perdendo jogadores por conta de lesão com o jogo já acabado, né? Então, assim, a gente sabe que o NFL é um jogo muito físico, é muito pegado. Então, se você tem uma chance de conseguir descansar de jogadores, você vai ter 2 semanas para eles se recuperarem fisicamente, acho que tem que ser utilizado. Acho que não dá para você colocá-los em campo só por conta de um misticismo que, se o jogador chegar sem jogar daqui 2 semanas, ele vai estar frio, vai perder ritmo de jogo. Acho que isso não acontece, porque é muito viés de confirmação, porque quando a gente vê um time perdendo, sei lá, na primeira rodada no Divisional, aí perdeu porque descansou, mas acho que se pega uma amostra maior, a gente acha que você não tem uma correlação tão grande assim. Então acho que você conseguir descansar os jogadores na semana final da temporada regular, ainda descansar a primeira fase dos playoffs, acho que é muito importante para os times nesse momento da temporada, que eles chegam mais desgastados. Então acho que o John Harbaugh colocar algum titular em campo na semana 18, eu acho que vai ficar muito surpreso também. Então, você tem o Baltimore Ravens, que na minha opinião está um degrau à frente dos demais. E aí eu separei outros 8 times, que todos eles têm questões grandes. Você tem o Kansas City Chiefs, que nesse momento tem todos os problemas no mundo no ataque. O Travis Kelce não parece o Travis Kelce, toda a questão dos wide receivers. Andy Reid, que eu acho que está fazendo uma temporada bem ruim. Você tem o Miami Dolphins, que tem a desconfiança em jogos grandes e chega num momento muito lesionado, né? Estão sem os 2 edge rushers titulares pro resto da temporada, né? O Jalen Phillips e o Bradley Chubb.
Estão sem o Jalen Waddle, que sofreu uma torção no tornozelo, que ainda pode jogar, mas é dúvida. E normalmente, quando o cara volta cedo de uma torção como a dele, não volta em bom nível. Tem o Xavier Howard, que machucou o pé também, entra e sai do time. O Buffalo Bills, que em determinado momento parecia ser aquele time, vai deixar chegar, ferrou e tal, e tem jogado mal ofensivamente nas últimas partidas, e é um time que pode vencer a divisão ou ficar fora dos playoffs, a gente vai falar mais pra frente. Cleveland Browns, eu anotei aqui, é o Cleveland Browns. Você acha que ele merece o lugar nessa lista? Eu acho que sim, porque é um time... A grande questão é, será que o Joe Flacco ele vai conseguir manter essa consistência que ele está tendo nessas últimas semanas por mais tempo, né, pelos playoffs? Porque defensivamente a gente sabe que o Browns é assim do que é suspeita, né? Uma das melhores defesas da NFL, está dominando em termos de estatística, né, de coletivo do time. Então eu acho que é acima de qualquer suspeita. A grande questão para mim no Browns é se esse bom momento de Joe Flacco ele é sustentável, se vai conseguir chegar nos playoffs, ou se nos playoffs o time vai mudar de personalidade. Acho que se vão tentar alterar para tentar surpreender o adversário e pode criar mudanças que afetem, né, a equipe no mata-mata, mas eu acho que é um time que dá para ficar de olho, ainda mais considerando que é uma conferência bem competitiva, né? Você tem o Ravens bem acima e eu acho que os outros estão meio que embolados, né? Acho que pode acontecer muita surpresa na NFC, exatamente contra essa desconfiança do Chiefs, contra essa desconfiança no Bills. Então eu acho que você tem chance de acontecer surpresas lá, e eu acho que o Browns está bem posicionado para isso sim. Na AFC eu vejo o Ravens lá em cima, os outros times, e abaixo os times da AFC Sul. É assim que eu vejo a disputa na AFC. Na NFC, a gente tem o Dallas Cowboys, que sofre de uma inconsistência crônica, né? Um time que pode jogar um futebol americano dos melhores da NFL, mas é um time que também pode botar o Ezekiel Elliott pra dar um snap na última jogada, valendo a permanência da equipe na disputa, né? Esse tipo de equipe que a gente tá falando. O Philadelphia Eagles, que eu fico muito triste com ver esse time desmoronando diante dos nossos olhos. Sei que você também deve estar muito deprimido com isso, Felipe. Ver um time, um treinador que a gente gosta tanto, como o Nick Sirianni. Desastre. Vendo uma tragédia, né? Uma tragédia. Nossa, muito triste. Vendo esse time desmoronar. Mas assim, falando sério, né? Não como torcedores dos Giants como somos. Esse time tá num momento péssimo. E tá no pior momento possível pra ter um momento péssimo. Porque a gente vê o vestiário tá desmoronando, tá todo mundo irritado. E eu não acho que é algum grande problema de relacionamento. Acho que tá um momento ruim porque o time tá perdendo. E se o time voltar a ganhar, o ânimo melhora. Mas é um time nesse momento que me parece uma equipe mal treinada, né? E você vê quem é o coordenador defensivo, você vê o Nick Sirianni sofrendo, você vê um time pouco criativo no ataque, que não consegue parar ninguém na defesa, que tem uma das melhores linhas defensivas da NFL, mas não consegue parar o jogo terrestre. É bizarro o que tá acontecendo com o Philadelphia Eagles. Acho que tem muita questão que é aquela bola de neve, né? O time vai começando a perder, os jogadores vão começando a perder confiança uns nos outros. Acho que você tem um estilo meio belicoso do Nick Sirianni, que é bom quando o time tá ganhando, mas quando o time começa a perder, acho que falta um pouco mais de tato para gerir o vestiário. Acho que aquele estilo meio que é sempre guerra, sempre confrontativo, passou um pouco pro vestiário, né? Acho que essa volatilidade do vestiário, né? Que a gente vê de Brown querendo falar com a imprensa, a gente vê jogadores dando resposta meio quebrada, né? Meio cortada para a imprensa. Acho que é muito resultado desse estilo do Nick Sirianni. Quando tá ganhando, dá certo. Mas quando começa a perder, acho que fica muito em ebulição os ânimos. Mas acho que é o que você disse, se o time começar a ganhar, né, se o time vai enfrentar o Giants agora, provavelmente vai ganhar na semana 18, porque o Giants não quer mais nada com nada, e se ganhar vai ser um desastre. Sim. Mas acho que ele chegando nos playoffs, acho que
o Nick Sirianni ele tem que tentar trabalhar um pouco para pelo menos melhorar um pouco o moral da equipe, porque esquematicamente muito difícil fazer mudanças agora a uma semana dos playoffs, né? Porque há 10 dias dos playoffs você não vai conseguir fazer grandes mudanças na defesa. O Eagles já mudou o coordenador defensivo, né? Colocou o Matt Patricia para comandar aquela equipe, colocou no ataque. Fico triste com isso, Matt Patricia nos Eagles. Não, você não tem no ataque. O time não está conseguindo manter o mesmo nível de produção que teve no ano passado, né? Teve a saída do Shane Steichen. Acho que foi uma saída que está sendo muito sentida, mas mesmo com a saída do Shane Steichen, eu acho que esse ataque deveria estar produzindo mais, porque tem as armas lá, você tem o Jalen Hurts, que é um grande jogador, você tem um corpo de recebedores que realmente é muito forte, tem uma linha ofensiva boa, então acho que os jogadores estão tendo uma performance abaixo do esperado. E isso, você tendo essa mudança de coordenador no começo da temporada, acho que junta esses dois fatores, tá dando esse problema no ataque. Mas é um time que chega nesse momento da temporada muito desacreditado, né? Acho que você não dá para descartar totalmente que o Eagles vai virar a mesa nos playoffs, porque é um time que é o atual vice-campeão da NFL, né? Mas tudo mais, mas é um time que nesse momento não passa confiança nenhuma. Verdade. Você tem o Detroit Lions, que pra mim é, sei lá, é aquele meme do louco sonhador. É o time que tem uma defesa tenebrosa. O Goff, que passou por uns momentos bem difíceis aí no último mês e meio, mas o time parece estar jogando um pouco melhor ofensivamente. A gente tem visto mais do Amon-Ra St. Brown, tem o Sam Laporta, a gente viu já recepção longa do Jameson Williams. E tem o último time aqui, que é o San Francisco 49ers. Que tem uma vantagem grande em relação à NFC. É o time que já garantiu a seed número 1 e a folga. Só que ele tem uma grande dúvida, Felipe, pensando em Super Bowl. É um time que, se ele é o segundo melhor time da NFL hoje, e eu acho que é bem seguro dizer isso, ele foi atropelado 2 semanas atrás pelo primeiro, que é o Baltimore Ravens. Dito isso, vou escolher minhas palavras aqui com bastante cuidado. Os Ravens mereceram vencer, foram bem superiores. Mas eu acho que a diferença entre esses dois times não é tão grande assim quanto a gente viu naquela partida. Porque eu acho que foi 33-19, né? Não foi também 56-10. Mas foi um jogo de bastante azar em turnovers para o 49ers. Foram 2 ou 3 interceptações do Brock Purdy que realmente foram bastante falta de sorte. Ele não jogou bem, não é defendendo Purdy. Então eu acho que a grande dúvida dessa equipe é essa derrota recente para os Ravens. E eu acho que essa derrota talvez seja um pouco superestimada. Eu acho que num Super Bowl entre Ravens e 49ers, eu ainda vejo como um jogo bem equilibrado. Eu também. Eu vejo as duas conferências o seguinte. Eu acho que na NFC, o 49ers ainda é o grande favorito. Acho que se ele não chegar no Super Bowl, vai ser uma surpresa. Concordo. Dentro da NFC hoje. Na AFC, eu acho que se o Ravens não chegar no Super Bowl, não será tão surpreendente assim, porque eu acho que o nível de competição e o nível de surpresa que pode acontecer dentro da conferência é maior. Então, eu acho que num eventual Super Bowl, acho que o 49ers ele pode chegar com mais confiança do que o time da AFC, por exemplo. Porque eu acho que o time da AFC pode ter um caminho mais complicado para chegar no Super Bowl do que o 49ers. Então, considerando que o 49ers foi atropelado pelo Ravens há 2 semanas, ok, mas assim, foi o pior jogo da carreira do Brock Purdy. Acho que dificilmente ele vai ter um jogo tão ruim quanto esse de novo nessa temporada, mesmo nos playoffs. Acho que ficaria surpresa se acontecesse. E acho que você tem uma defesa que ainda é boa, ainda é relativamente boa. Acho que você tem grandes jogadores lá que conseguem segurar a barra forte. E acho que se você colocar de novo se colocar o 49ers de novo contra qualquer time da NFC, eu acho que ele briga de cara de igual. Acho que não tem uma diferença tão grande assim, com o que você disse. Então acho que, considerando que é o Super Bowl, considerando que é estádio neutro, considerando que você tem uma pausa de 2 semanas entre final de conferência e a final, acho que tem toda uma situação em que
não dá pra falar, tipo, se for repetição de Ravens e 49ers, o Ravens já ganhou. Acho que é bem prematuro falar isso nesse momento. Concordo. Vamos passar para os cenários dos playoffs agora. Antes, lembrar, pessoal, segue no Spotify se você estiver escutando no Spotify, no aplicativo de podcast que você estiver. Se estiver no Spotify, deixa 5 estrelas de avaliação. Se estiver no YouTube, se inscreve no canal, deixa like, indica para os amigos que gostam de NFL e de NBA. Vou postar um episódio junto com esse aqui também sobre NBA no feed, então não deixe de escutar também. Playoffs, começando pela AFC, como eu falei, os Ravens já garantiram a seed número 1. Dolphins estão numa situação difícil, né? Acho que a gente pode agrupar aqui Dolphins e Bills. Quem vencer vai ter a seed número 2. Se os Dolphins perderem, eles serão a seed número 6. E o Buffalo Bills, se o Buffalo Bills perder, eles podem ficar fora dos playoffs, que seria realmente um desastre, né? Depende ali de uma combinação de resultados. Buffalo Bills e Miami Dolphins se enfrentam, né, na última rodada, obviamente, né? O jogo é em Miami. Qual o seu nível de confiança nessa partida desses dois times? Que é curioso você ver um cenário Buffalo Bills que eu acho que todo mundo espera que é um time que pode brigar pelo título. Quer dizer, todo mundo talvez não, né? Mas é um time competitivo, mas que pode ficar fora dos playoffs, né? E eu não acho que vem no seu melhor momento, enquanto os Dolphins vêm bem desfigurados pelas lesões. Você vai ter esse confronto do Dolphins que das lesões e você tem o Bills que muito inconsistente, né? Você é um time que tá numa sequência de vitórias, mas mesmo nessas vitórias não é um time que convence, né? Você é um time que você vê... Tentou de tudo pra perder pros Patriots. Exato, e assim, é um time que falta consistência em campo, falta ser aquele Bills que a gente via no ano passado, né? Aquele Bills que realmente se impunha. Acho que você chega nesse momento de pressão contra o Dolphins, né, fora de casa, acho que vai ser um jogo complicado, acho que vai ser um jogo nervoso, porque o Dolphins é um time bem preparado, acho que é um time que toda semana ele vem bem preparado, acho que o McDaniel ele prepara bem a equipe para os jogos, mas vai esbarrar um pouco nessa questão das lesões, vai esbarrar um pouco nessa questão dos jogadores, porque depois dessas lesões, acho que os jogadores eles ficam um pouco receosos, né, pensando que algum deles pode ser o próximo a se lesionar. Então, acho que o Dolphins pode vir um pouco mais conservador. E acho que o Bills, acho que se o Josh Allen tiver num bom dia, acho que ele consegue ter uma grande partida contra o Dolphins. O problema é você esperar essa consistência do Bills, uma consistência que não apareceu, né? Principalmente, porque tem muito problema ofensivamente de consistência, a defesa. A gente vê vários jogadores que não estão rendendo. O Von Miller, nessa última semana, ficou inativo, né? Para um jogador que não conseguiu voltar à forma, né? Depois daquela lesão que ele sofreu no ano passado. Então, acho que vai ser um jogo bem nervoso. Acho que não tá com cara que vai ser um jogo que algum dos times vai despontar logo de cara. Mas se eu fosse apostar hoje, eu apostaria no Dolphins. Acho que pelo fator casa. O Bills ainda é um pouco inconsistente, mas eu acho que eles ainda vão se classificar para os playoffs, porque eles dependem. Se eles perderem para o Dolphins, eles dependem de derrota ou dos Steelers ou do Jaguars. Acho que não é fora da realidade pensar que um desses dois times perca, né? Então acho que o Bills ainda pode se classificar como wildcard, mas acho que nesse confronto direto pela divisão, né, no Sunday Night, que a gente vai ter uma definição já de como vai ser o cenário do Bills, se ele perdeu, se ele ganhar nas playoffs, se perder ou não, se vai ou não. Mas eu apostaria no Dolphins aqui. Cara, eu gosto muito desse time do Miami Dolphins, mas eu acho que eu confio mais no Buffalo Bills nesse momento, porque tem a questão do Tua também, né? Que ele sofreu uma lesão no ombro, né? Que não parece ser séria, ele vai treinar, só que eu não confio no Tua se ele não tiver 100% fisicamente. Eu não acho que ele tenha a capacidade física de jogar no mesmo alto nível dele na temporada se ele não tiver 100% fisicamente. Então eu acho que eu confio mais no Josh Allen. Então eu acho que o Buffalo Bills vence. Os Bills eles podem ir aos playoffs se eles empatarem. Se, como você falou, né, Steelers ou Jaguars perderem e Colts e Texans empatarem. Eu adoro nessa época do ano que a gente tem que considerar um empate.
Mesmo que a gente tá numa A gente não teve empate até agora. A gente não teve nenhum empate até agora na temporada. Normalmente a gente tem 1 ou 2 por temporada, né? Então, exato. Tá chegando a hora, né, de um time empatar, mas esses são os cenários do Buffalo Bills. Na seed número 3 a gente tem o Kansas City Chiefs, que não tem como subir, não tem como cair, e é o time que deve colocar reservas. Tem uma questão do Travis Kelce, ele precisa acho que de 15 jardas pra passar de 1.000 jardas. Cara, eu não sei se o Travis Kelce tá com uma moral dessa pra entrar em campo pra garantir essas 15 jardas num ano tão modorrento dele. 16 jardas que ele precisa pra passar de 1.000 jardas, que seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8ª temporada seguida. Você acha que ele entra, tem a recepção e sai, ou ele vai ser poupado? Eu tenho a impressão que ele vai tentar forçar a jogar pra conseguir essas 15 jardas, né? Se o time vai deixar ou não, é outros 500, mas porque seria bom ele descansar, né? Porque ele tá com essa lesão no tornozelo desde o início da temporada, que eu acho que é um dos grandes fatores que veio prejudicando na sua produção. Tem a questão da idade, mas acho que o tornozelo é o grande problema. Acho que aquela lesão que ele sofreu lá na primeira metade da temporada é um negócio que tá o afetando. Eu acho que se ele tiver essa possibilidade de descansar uma semana para chegar nos playoffs relativamente melhor nessa questão do tornozelo, acho que o Chiefs seria melhor, né? Porque seria uma decisão melhor, mas pro jogador, óbvio que o jogador sempre quer jogar, mas no decisão da comissão técnica seria totalmente de poupar. Eu acho que deveria poupar. Você fez o ranking aí, número 1 o tornozelo, número 2 a idade. Taylor Swift, você coloca em qual colocação? Eu não vou partir pra esse tipo de Tu vai encostar nesse vespeiro? Não vou encostar nesse vespeiro aqui, senão vai estar em áudio, vai rodar nas páginas da Taylor Swift. Não quero esse trauma logo no início. Tem muito jornalista daqueles Colin Cowherd, Skip Bayless, né, que já falou, né, não, a culpa da temporada dos Chiefs é a Taylor Swift, tal, que é uma grande idiotice. É Taylor Swift ou o corpo de wide receivers horrorosos do Kansas City Chiefs? Nunca saberemos o motivo que fez a temporada ser tão abaixo do esperado do Kansas City Chiefs. Jacksonville Jaguars, se eles vencerem, eles levam a AFC Sul. Se eles perderem, eles precisam que os Ravens vençam os Steelers e os Raiders vençam os Broncos para eles irem aos playoffs como wildcard. E é aquele cenário que eu falei no começo, né? O Raiders, se o Denver Broncos vencer, o Denver Broncos não tem chance de ir aos playoffs. Mas se o Denver Broncos vencer, ele empata em 9-8 ali com uma galera. E aí, se ele se junta nesse empate grupal, ele ativa outro critério de desempate, que é o retrospecto dentro da conferência, se eu não me engano. Agora eu não sei qual é o critério de desempate. Sei que ativa um critério de desempate diferente, que aí ajuda o Jacksonville Jaguars e atrapalha o Pittsburgh Steelers. É isso, né, Felipe? Eu acho que porque eu acho que eles não têm jogos, eles não se enfrentaram, né? Acho que eles não têm. Eles não se enfrentaram, um enfrentou o outro, então acho que você parte direto pro desempenho dentro da conferência. Acho que o Jaguars tem vantagem nesse quesito. Um critério, é muito difícil o critério de desempate, mas eu tô aqui com a lista aberta do site oficial da NFL. É isso, o Broncos precisa. Como é que eu digo? Os Broncos precisam perder para o Las Vegas Raiders. Cleveland Browns já garantiram a seed número 5, mesmo que não vençam, já estão nos playoffs, e eles não podem ser ultrapassados pelo Miami Dolphins, nem pelo Buffalo Bills. Pode? Deixa eu botar aqui. Não pode também. Porque se o Buffalo Bills vencer, ele vai ter a seed número 2. Depois a gente tem o Indianapolis Colts, precisam vencer os Texans para entrar, ou empatarem e os Steelers ou os Jaguars perderem. Então, se puder jogar aquele 1-1 fora de casa. Aliás, eu não sei se eu joguei em Houston ou Indianapolis. É em Houston, salvo engano. Não, Indianapolis. Indianapolis. Texans. Texans é bem simples, precisam vencer. E aí eles entram. Se perder, eles estão fora. E agora chega o Pittsburgh Steelers. Os Steelers precisam vencer e Texans e Colts empatar. Ou
Buffalo Bills perder, ou Jacksonville Jaguars perder ou empatar, ou então os Steelers empatam e Colts, Texans não empatam e os Jaguars perdem. Se os Steelers perderem, Colts e Texans não empatarem, Jaguars perderem e Broncos vencerem, os Steelers ainda assim irão aos playoffs e eles vão ter pela frente time reserva do Baltimore Ravens, muito provavelmente, Felipe. E aí? O que dá pra esperar? Porque o Super Bowl da temporada, o Mike Tomlin já garantiu, né? Que ia ter mais uma temporada com mais vitórias do que derrotas. É um time que é um time bizarro, cara. Eu não consigo fazer previsões sobre os Steelers, porque é um time que, quando você aposta muito nele, o time decepciona, e quando você não aposta, o time vai lá e ganha. Então acho que você vai ter de novo, né, o Mason Rudolph como titular. Nas últimas semanas, o Mason Rudolph ele tá se mostrando um pouco competitivo, né? Ele tá se mostrando um pouco, a performance dele vem sendo relativamente boa. O Najee Harris, ele tá conseguindo, ele deu uma recuperada nessas últimas semanas, depois de uma temporada bem terrível. Uhum. Então acho que é um time que, enfrentando o Ravens reserva, e sabendo que é um confronto de divisão, rivalidade, etc., e que pode valer classificação, acho que o Steelers tem chance sim de vitória. Acho que mesmo o Ravens com o time reserva, acho que com o quarterback reserva e tudo mais, acho que é um time que ainda é um time relativamente forte. Principalmente contra a defesa dos Steelers, principalmente a secundária, que eu acho que tá tendo um desempenho mais fraco do que eu esperava. Então eu acho que vai ser. Mas, no entanto, acho que o Steelers vence pelo desespero. Mas acho que é um time que não dá pra você ter grandes apostas, porque é um time que falta consistência, né? E agora que conseguiu ter mais vitórias do que derrotas, acho que é um time que depende muito do resultado, depende de muita coisa pra conseguir chegar nos playoffs. Não tem muito como replicar o desespero, né, na NFL, né, que é jogar com as costas na parede. E sobre o Broncos e Raiders, acho que eu falei errado quando a gente tá falando dos Jaguars. Se os Broncos vencerem, aí eles empatam e aí prejudica os Jaguars e ajuda o Pittsburgh Steelers, né, que eles entram naquele bolo lá de times 9-8. Critérios de desempate você não questiona, você não entende, você aceita, né? Você vai lá no site da NFL e vê o que está escrito, você vai na Playoff Machine da ESPN e você coloca lá e vê. Não faz muita força para entender, não. É complicado. NFC. A gente tem o 49ers garantidos com a seed número 1. O Dallas Cowboys vencendo garantem a seed número 2. Se eles perderem e os Eagles vencerem, eles vão para a seed número 5. Se eles perderem, os Eagles perderem e os Lions vencerem, os Lions assumem a seed número 3. Lions, como eu falei, só pode subir para a seed número 2, não pode cair para a seed número 4. Tampa Bay Buccaneers, mesmo com a última derrota ali para o New Orleans Saints na última semana, vencem o Carolina Panthers, eles estão com o título da divisão. Se eles empatarem, os Seahawks perderem e os Packers perderem, o Buccaneers vai para o Wild Card. Philadelphia Eagles, como eu falei, seed 5 garantida. Se eles vencerem e os Cowboys perderem, eles vão para a seed número 2. Los Angeles Rams tá com o Wild Card garantido, não pode subir de seed, mas se eles perderem e os Packers vencerem, eles caem da seed 6 para a seed número 7. Packers vencendo, vão para os playoffs. Perdendo, eles ainda iriam para os playoffs caso Vikings, Seahawks e Saints percam os seus jogos. Seahawks precisam vencer e torcer para os Packers não vencerem, né? Perderem ou empatarem. Não vou falar de cenário de empate do Seahawks, não. New Orleans Saints vencendo e o Tampa Bay Buccaneers não vencendo o Panthers, eles vão como campeões de divisão. Wild Card eles podem ir vencendo e com derrota dos Packers e dos Seahawks, ou com empate. Empate esquece, não vou falar mais de empate não. Vikings vence o jogo, Packers perdem, Seahawks perdem, Bucks e Saints perdem, os Vikings
vão aos playoffs. Os Falcons, se eles vencerem o New Orleans Saints e o Tampa Bay Buccaneers perder para o Panthers, eles vencem a divisão e eles não têm chance de ir para o Wild Card. Felipe, meu palpite aqui, eu acho que a grande variável eu acho que é o jogo do Packers. E eu acho que de novo eles vão tropeçar na última semana. A gente lembra que na última rodada da última temporada regular eles perderam para os Lions e ficaram fora dos playoffs. Vão enfrentar um time dos Bears que vem num momento bom, com notícias de que o Matt Eberflus vai continuar no cargo, que me parece indicar que Justin Fields vai ter mais uma oportunidade em Chicago em 2024. O clima tá bom. Eu acho que os Bears vão derrotar os Packers em Green Bay. Os Seahawks vão derrotar os Cardinals. E os Seahawks vão ficar com a seed número 7. Eu ainda confio no Packers. Acho que o Packers acho que o Jordan Love tá jogando bem. Ele tá surpreendendo, né? E mesmo o torcedor mais otimista do Packers não esperaria um desempenho tão consistente assim do Jordan Love nessa primeira temporada. Acho que mesmo considerando que o Bears está num bom momento, é um time que vai, assim, vai jogar para derrotar o rival, vai jogar para tentar derrubar o Packers, mas eu não acho que isso é um motivador tão grande assim, ainda mais considerando que o jogo fora de casa. Acho que você tendo Packers tá num momento legal, acho que é um time que ofensivamente tá conseguindo fazer coisas interessantes, mesmo sem o Christian Watson, né, que tá com aquele problema crônico na coxa, mas acho que você é um time que tá conseguindo jogar bem. Acho que se perder pro Packers, se perder pro Bears, acho que acho que a torcida vai ficar bem nervosa, a torcida vai ficar bem chateada se acontecer, porque é um time que vem jogando bem nessas últimas semanas e não vai enfrentar um Bears que já não tem nada tanto para jogar, ainda mais considerando que se o Matt Eberflus realmente for continuar no cargo, acho que não tem aquele desespero de técnico que quer se manter, né? Então acho que você tem uma situação mais tranquila lá no Bears, eles já estão pensando o que eles vão fazer com a primeira escolha do draft. Então acho que não tem muito motivador para eles. Então eu tô apostando aqui em vitória do Packers. E então, de resto, você acha que Buccaneers vencendo a divisão e Cowboys 2, Eagles 5? Eu acho que Cowboys 2, Eagles 5, porque vai enfrentar dois times que já estão mortos, né? Uhum. Tanto o Cowboys quanto o Eagles vão enfrentar dois times mortos já. E acho que o Buccaneers acho que pode ter problema. Aí eu acho que pode ter uma surpresa, porque é um time que é muito consistente, né? Você não... Semana a semana, uma semana você acha que o Baker Mayfield é a solução, outra semana você acha que não é. E acho que o Saints também sofre da mesma inconsistência, mas então é uma divisão que é só ver o recorde dos times, né? Tá muito próximo, tirando o Panthers. Os três times estão muito próximos uns dos outros, o que mostra essa inconsistência muito, muito grande, né? Dos times conseguirem manter boas sequências. Então acho que aqui você pode ter surpresa sim. Acho que é a grande surpresa da conferência pode ser nessa disputa da AFC South, por conta dessa inconsistência das equipes. O meu palpite é o Tampa Bay Buccaneers, porque por mais que enfrentam né? Enfrentam os Panthers, e por mais que eles tenham perdido pro Saints na última rodada, eu ainda acho que no geral é o melhor dos três times. E eu acho que tem uma chance maior do que as pessoas percebem dos Falcons conseguirem essa vaga, né? Porque só com os vencerem os Saints em Nova Orleans eu não acho um absurdo nenhum. Ofensivamente é um time que tem mais talento, né? Tirando a posição de quarterback. Então não acho absurdo, mas o meu palpite hoje seria 49ers de 1, obviamente, tá garantido. Aí Seahawks e Cowboys, Rams e Lions, Eagles e Buccaneers, né? E Buccaneers a gente concorda que pode ser, de repente, Saints ou até, de repente, os Falcons. Saia de cima do muro, Felipe. Quem que você crava aqui? Não, acho que vai ser o Buccaneers, porque por conta vai ficar um Panthers que tá em crise, né? Você não tem técnico, o Bryce Young, ele vem de um jogo bem ruim nessa semana 17, o dono tá jogando cerveja em torcida da equipe adversária, então acho que é um time que tá numa situação bem ruim. Então acho que o Buccaneers vence aqui. O Dave Tepper tá passando por todos os estágios tradicionais do novo dono na NFL, né? É impressionante, porque ser dono na NFL é meio que, sei lá, ser presidente de um país, né? Tem um monte de coisa
que você só vai descobrir no cargo, não tem nada que te prepare, né? Porque o Dave Tepper é um investidor de sucesso, né? É um cara que na vida profissional dele, pré-NFL, um cara que faturou muito dinheiro, né? E a gente pode ter discussões mais profundas sobre investimentos e capitalismo e tudo mais, mas ele é um cara que na área dele é muito bem sucedido, e aí chega a ser um desastre até agora como dono na NFL. Não, um desastre total, porque teve aquele problema da construção do CT do Panthers, que não deu certo, porque deu problema de pagamentos, né? Uma questão muito, muito ruim envolvendo lá o condado na Carolina do Sul, onde o time ia ser sediado. Você tem tudo indica que o Dave Tepper ele é um cara com um gênio muito forte, né? Como todo mundo de Wall Street né? Mas eu acho que ele é um cara que não é muito flor que se cheire, pelo que falam lá, né, das notícias envolvendo o Panthers. A gente viu agora nessa última semana que jogar, não sei se foi cerveja, se foi suco, ele jogou uma bebida em cima dos torcedores do Jaguars, né? Então acho que é uma situação que é meio inédita, porque a gente teve no começo da temporada o Mark Davis brigando com torcedores, mas assim, gritando, né, assim, xingando, etc, mas não foi não deu nada, mas assim, não foi uma situação que partiu para as vias de fato como jogar bebida, né? Acho que é uma situação em que é meio inédita para a NFL e é estranho porque até agora, nesse momento que a gente está gravando o podcast, não teve pronunciamento, não teve nada, ninguém falou. A NFL não falou nada, o Panthers não falou nada, então acho que é uma situação que ninguém sabe muito bem como lidar, porque Ele tinha que ser suspenso pelo último jogo. Ele tinha que ser multado e suspenso pelo último jogo. Simples. Exato. Porque a última vez que a gente teve algo parecido com isso foi o dono do Titans, o falecido dono do Titans, Bud Adams, que mostrou o dedo do meio para os torcedores adversários e foi multado em $200 mil, $300 mil, algo assim. Mas assim, é uma situação em que o dono jogar coisas na torcida adversária é realmente que... É bizarro. É bizarro, é uma situação meio estranha. E aí você acha que o Packers, né, vai ser esse número 7, né? Então, nos seus confrontos seriam Cowboys e Packers, o meu seria Cowboys e Seahawks, Rams e Lions, Matthew Stafford jogando em Detroit contra os Lions seria um negócio, mais um indício de que tem roteirista na NFL mesmo. Matthew Stafford jogando onde ele defendeu por tanto tempo. Eagles e Bucks também, que foi um jogo que aconteceu, não sei se foi no último ano ou no penúltimo ano, acho que foi no penúltimo ano dos playoffs. Na AFC, Felipe, eu tenho Houston Texans vencendo o Indianapolis Colts na última rodada. Eu acho que com o CJ Stroud de volta, eu achei que ele jogou bem na última rodada. Eu acho que eles vencem o Indianapolis Colts e vão enfrentar o Buffalo Bills, que em casa, né, em Buffalo. Eu acho que os Bills vão derrotar os Dolphins, como eu falei. O Miami Dolphins vai enfrentar o Kansas City Chiefs em Kansas City. E eu coloco o Cleveland Browns enfrentando o Jacksonville Jaguars em Jacksonville. Eu acho que os Jaguars vencem o Tennessee Titans. Qual que é o seu palpite aí para os confrontos do Wild Card? A minha única diferença dos seus eu inverteria o Bills e o Dolphins, né? Porque eu acho que o Dolphins vence o Bills e garante a divisão, mas de resto eu concordo com os palpites, acho que vai ser isso mesmo, porque acho que o Texans tem chance de ser surpreendido pelo Colts, mas acho que o Steve Stroud, a vantagem dele sobre o Gardner Minshew, acho que é o fiel da balança desse jogo, acho que o Houston vence, mas tirando isso, igualzinho nossos palpites. Então o seu seria Texans em Miami contra os Dolphins, e o Josh Allen vai coringar, né, ele tendo que enfrentar os Chiefs de novo em Kansas City. E aí, se ele perde, aí ele o cara vai estar vai precisar de, sei lá, um tempo aí numa clínica de recuperação, porque não vai aguentar a parte mental dele, né? De novo. Seria espetacular. Mais um Bills e Chiefs, eu acho que seria fantástico. E Browns e Jaguars vai ser um jogo que eu acho que os Browns hoje seriam favoritos. Mesmo o jogo sendo em Jacksonville. Exato, acho que é um time que, ainda mais considerando o que o Jaguars vem apresentando nas semanas, né? Que é um time que veio perdendo força, então acho que o Browns tem que ganhar. Um jogo que é pra eles ganharem mesmo sendo fora de casa.
Exatamente. Felipe, muito obrigado pela sua participação. Sigam ele no @o_quarterback. Aquele assunto que a gente estava falando antes do podcast começar, que envolve recrutamento, pode ser discutido em público? Ainda não. Ainda não? Então, o que eu ia desejar desejo sorte. O pessoal em breve vai saber o porquê que eu tô desejando sorte pro Felipe. Mas, Felipe, muito obrigado pela participação. Sigam ele lá no @quarterback. Leiam as matérias dele lá no Valor Econômico, que ele assina como Felipe Lawrence, não como @quarterback. É o nome de verdade dele. Felipe, brigadão e até a próxima. Valeu, Gabriel. Grande abraço. Então é isso, pessoal. Não deixem de escutar o podcast sobre a NBA, que eu vou postar também nessa madrugada de terça para quarta. O podcast de NFL volta na quinta-feira com preview da última rodada. Não deixem de escutar um programa exclusivo para apoiadores. Então, até lá. Tchau!